Boa noite, queridos, graça e paz. Esse mês de agosto nós completamos 19 anos de igreja, né? E todos os anos, quando nós completamos o aniversário, eu sempre gosto de trazer uma palavra que foi a palavra quando nós começamos a igreja. E essa palavra está no livro de Neemias. E nós tínhamos um versículo que nós usávamos em todos os cultos que nós começávamos. Nós sempre líamos essa passagem que está em Neemias capítulo 4, verso 20. Neemias 4, 20 diz assim: no lugar em que ouvirdes o som da trombeta, para ali acorrei a ter convosco. O nosso Deus pelejará por nós. E todos os cultos nós falávamos isso. O nosso Deus pelejará por nós. Todos os cultos que nós começávamos na igreja, nós usávamos esse versículo. E todos os aniversários da igreja eu gosto de trazer novamente essa palavra, para que possamos relembrar como nós começamos. Para que possamos relembrar 19 anos atrás como que nós éramos, quando que nós buscávamos a Deus e aonde nós colocávamos a nossa força no Senhor. E nós usávamos esse versículo dizendo assim: o nosso Deus pelejará por nós. O nosso Deus pelejará por nós. O nosso Deus pelejará pelas nossas famílias, pela nossa casa, né? Porque o verso 19, ele diz assim: disse eu aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos no muro muito separados, longe uns dos outros. Mas quando ouvirmos o sinal dessa trombeta, nós vamos correr para lá. Nós vamos estar juntos e o nosso Deus pelejará por nós. Principalmente agora nesse ano que é o ano da unidade. Amém, queridos? E nós temos que crer e entender que o nosso Deus pelejará por nós. Mas vamos falar um pouco sobre o livro de Neemias. E você pode voltar aí no versículo, no capítulo 1, no verso 1. A palavra de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã, veio Hanani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos, aos teus olhos abertos, para acudires a oração do teu servo, que hoje faço a tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, pelos teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais têm cometido contra ti, pois eu e a casa do meu pai temos pecado. Temos procedido de todo corruptamente contra ti, não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés teu servo. Lembra-te da palavra que ordenastes a Moisés teu servo, dizendo: se transgredires, eu vos espalharei por entre os povos. Mas se vocês converteres a mim e guardares os meus mandamentos e cumprires, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá eu os ajuntarei e os extrarei para o lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos, o teu povo que resgataste do teu grande poder e tua mão. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e a todos os servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante esse homem. Nesse tempo eu era copeiro do rei. É um texto grande, mas nós temos que entender e navegar pela palavra de Deus para poder entender a palavra de Deus e compreender o que está acontecendo e qual que é o significado da palavra. Nós temos aqui Neemias, queridos, que é um copeiro do rei. O nome Neemias significa o Senhor consolou.
e ele era copeiro do rei Artaxerxes, rei da Pérsia, que hoje é o Iraque. E ele tinha um cargo de confiança, queridos. Ele estava num lugar bom, ele estava em um lugar de proteção, ele era o copeiro do rei, andava ao lado do rei, ele comia do melhor, bebia do melhor, vivia no melhor lugar que alguém poderia estar, estava protegido. E ele era um judeu. E um dia ele recebe a visita de um irmão e ele pergunta assim: como que estão as coisas em Jerusalém? Como que está o povo que está lá? Como que está a cidade? E aí ele recebe a notícia dizendo assim: olha, uma miséria, foi tudo derrubado, os portões foram queimados, e as pessoas que estão lá estão vivendo na miséria. A cidade está acabada, a cidade está destruída, os portões que podem trazer uma segurança foram queimados, derribados. Então não há segurança naquele lugar. Essa foi a notícia que ele recebeu. E ao receber aquela notícia, nós vemos aqui na palavra que ele se constrangeu e começou a chorar e colocar diante de Deus e confessando os seus pecados, o pecado da sua família e o pecado do povo de Deus, dizendo: Senhor, nós pecamos. E interessante, queridos, porque ele conhece a lei, ele conhece a palavra, ele começou a orar em cima da palavra, porque a tua palavra diz, Senhor, porque o Senhor espalharia, mas se nós, o Senhor também traria novamente. E ele começa a orar ali diante de Deus, dizendo na palavra, confessando a palavra, pedindo perdão pelos seus pecados, o pecado da sua família e o pecado do povo de Deus, do povo, dizendo: pecamos, e porque nós pecamos, o Senhor nos espalhou. Mas também, Senhor, a tua palavra nos diz que se nós nos arrependêssemos, se nós confessarmos. Ele começou a fazer isso, e ele começa então a orar e jejuar. E ele orou e jejuou, queridos, aqui na palavra, por 4 meses. 4 meses. Essa foi a oração desse homem, jejuando e orando, esperando o momento certo para agir, esperando o momento certo para ir falar com o rei, para poder ter uma resposta. E aqui nós temos que entender que nós, às vezes, queridos, estamos passando por situações e nós queremos as coisas muito rápido. E além de queremos as coisas muito rápido, não pagamos o preço. E nós temos que entender aqui, receber essa palavra como um espelho para que nós possamos fazer. Primeiro, arrependimento, confissão, orar segundo a palavra de Deus está nos dizendo, e esperar o tempo de Deus. Não é amanhã. Observe, esse homem orou e jejuou 4 meses. 4 meses. E aqui nós temos que entender que ele estava, olha só, Jerusalém estava a uma distância aproximada de 1.500 quilômetros da onde ele estava. Da onde ele estava até Jerusalém, 1.500 quilômetros. Você consegue entender, você andando 1.500 quilômetros a pé ou em cima de um cavalo, 1.500 quilômetros? Já começa a primeira dificuldade. Eu recebo uma notícia de uma cidade que está destruída, que o povo que pecou, o povo que pereceu, foi espalhado, e eu estou do lado de um rei, sendo copeiro de um rei, comendo do melhor, bebendo do melhor, vivendo do melhor, em segurança. E aí eu começar a orar e chorar por um povo que errou, que pecou, que está a 1.500 quilômetros longe de mim. Será que nós faríamos isso? Mas ali existiam famílias, e aquilo começou a incomodá-lo. E aí o que ele faz, queridos? Ele vai até onde? Ao rei. Capítulo 2, por favor. Verso 1. No mês de Nissan, o anjo 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu tomei para oferecer e lhe dei. Ora, eu nunca antes estive triste diante dele. O rei me disse: por que você está triste? O teu rosto, se não está doente, tem tristeza no seu coração? Então temi sobremaneira. E lhe respondi: viva o rei para sempre, como não estaria triste o rosto, se a cidade onde estão os sepulcros dos meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo. Disse-me o rei: que pedes agora?
Então orei a Deus do céu e disse ao rei: se é de agrado do rei, que se o teu servo acha mercê na tua presença, peço que me envies a Judá, a cidade dos sepulcros dos meus pais, para que eu a reedifique. Então o rei, estando a rainha sentada junto dele, me disse: quanto durará a tua ausência? Quando voltarás? Aprove ao rei enviar-me, e marquei certo prazo. E ainda disse o rei: se ao rei parece bem, dê-me cartas para governadores além do Eufrates, para que me permitam passar para Judá. E aí ele chega diante do rei para fazer o serviço dele, que era servir o rei. E aqui ele diz que sempre estava feliz. O rei observa, depois de 4 meses jejuando e orando, vem o mover de Deus sobre o rei. Porque o rei poderia olhar para ele e falar assim: ó, você não está me servindo bem, manda preso, tira fora, vai embora, não quero mais ele. Isso era o que acontecia. E aí o rei olha para ele, ele está triste e fala: o que foi? Aí ele começa a falar, a palavra diz que ele temeu. E aí ele consegue a primeira coisa. E aí o que ele fez? Ele aproveitou o embalo e disse: você não pode me dar umas cartas aí para ter madeira? E aqui a palavra também nos diz que ele conseguiu que fosse um grupo com ele, de oficiais. E por onde ele foi, ele também conseguiu madeira. Ele conseguiu material para ir para aquele lugar, queridos. Olha o que Provérbios capítulo 21, verso 1 diz. Provérbios 21: como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor, que inclina a todo o seu querer. Significa que quando Deus quer, queridos, Ele move o coração de reis, Ele move o coração de governadores, Ele move o coração de todos. A igreja está me entendendo? E aí Neemias vai e chega em Jerusalém. Observa, 1.500 quilômetros, junto com o povo. Ele chega na sua cidade. E ao chegar na sua cidade, queridos, Neemias capítulo 2, verso 11, diz assim: então cheguei a Jerusalém, onde estive 3 dias. Então à noite me levantei, e eu, alguns dos poucos homens comigo, não declarei a ninguém o que meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. De noite saí. Queridos, aqui nós temos que entender as estratégias que Deus nos dá. Esse homem chega para fazer uma restauração. Ele chega naquele lugar com ordem de um rei, e ele fica em silêncio. E ele sai à noite para ver o que tinha acontecido, para ver toda a destruição que existia naquele lugar. Aqui nós temos que tomar um exemplo, queridos, que nós temos que aprender a fazer as coisas em silêncio. Principalmente hoje, na qual nós temos uma necessidade muito grande de expor a nossa vida. Nós temos temos essa necessidade de expor a nossa vida na mídia social. Se nós viajamos, prato de comida, onde nós estamos, o que compramos, a roupa, aonde nós estamos, o lugar que nós estamos, damos tag, fazemos. O ser humano tem uma necessidade de expor a sua vida, expor o que comprou, expor o que conquistou, expor o que está passando, expor até se está no hospital. E olha só, que tem uma necessidade das pessoas irem atrás dele, que coloca assim: sentindo doente no hospital. Quer dizer, aí começa lá: o que você tem, miga? Miga, qual que é o problema, amiga? E não responde. Aí vai deixando todo mundo curioso. E aí o povo se matando. E começa, né? Aí depois fala assim: minha unha encravou. Nós temos uma necessidade disso, queridos, de expor a nossa vida. É errado, porque a inveja, queridos, é terrível. Infelizmente a palavra de Deus diz assim, que nós temos que chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram, se alegrar com as conquistas dos outros. Mas não é assim não, viu? Não é assim não. As pessoas têm inveja. E aqui, queridos, ele chega no lugar e ele fica em silêncio. E o que ele faz? Ele vai observar o local. Ele vai ver o que aconteceu. 3 dias. Ele viu tudo o que estava acontecendo. E isso tem que ser uma estratégia para nós. Nós temos que observar em silêncio.
Primeiro, nós temos que orar a Deus. Segundo, nós temos que jejuar a Deus. Terceiro, nós temos que esperar o tempo de Deus. Quarto, nós temos que ter estratégia de Deus. Porque entendendo isso, nós vamos obedecer a Deus e vamos receber aquilo que Deus tem. E aí, queridos, ele chega nesse lugar e aí ele precisa conversar com o povo. Ele precisa falar com o povo. Agora, amados, observa. Um copeiro de um rei a 1.500 quilômetros é incomodado por uma situação, vai até a sua cidade, copeiro, e aí ele tem que conversar com sacerdotes, governadores, o povo. Por quê? Tem uma obra para se fazer. E nós temos que entender algo. Quando a unção de Deus está, queridos, ela move o rei. E aí quando ela move o rei, vem uma autoridade delegada. E Deus estando sobre isso, não importa quem é a pessoa, a autoridade e a unção está sobre essa pessoa, e Deus faz aquilo que tem que ser feito. Não importa, um copeiro, Deus levanta para ir até Jerusalém para operar uma grande obra. Não era para ele isso. Tinha pessoas que poderiam fazer lá. Tinha os sacerdotes que poderiam fazer aquilo ali. Deus levanta uma pessoa 1.500 quilômetros longe. Consegue entender isso? Talvez você está aqui hoje dizendo assim: não é para mim isso, não cabe a mim isso, não é o meu chamado, não sou sacerdote, não sou um pregador, não sou um evangelista, não sou um obreiro, não tenho esse chamado, meu chamado é outro. O chamado desse homem era servir um rei. O chamado desse homem, queridos, era estar num palácio. Mas o chamado maior foi de Deus. Quando o chamado é de Deus, nós só temos que obedecer. Amém? Neemias capítulo 2, verso 19, por favor. Diz assim. Verso 18. E lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então me disseram: disponhamo-nos e edifiquemo-nos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. Verso 19. Porém, Sabalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, quando souberam, zombaram de nós e desprezaram e disseram: que é isso que fazeis? Querei rebelar-se contra o rei? Então lhe respondi: o Deus dos céus, a quem nos dará bom êxito, nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Vós, todavia, não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Quando eles colocaram para fazer a obra, queridos, quando nós nos colocamos para fazer algo diante de Deus, aí o que se levanta? Os inimigos se levantaram e começaram a zombar deles, dizendo: quem são vocês? O que vocês têm? Olha para o muro de vocês, está tudo derrubado. Olha para as portas, estão queimadas. Quem são vocês? Vocês não têm nada. Vocês acham que vocês vão conseguir edificar isso daqui? Vocês acham que vocês vão ter condições de edificar isso aqui? E aí começou a zombar deles, começou a tirar sarro deles, e dizendo: vocês não vão conseguir. Mas aí, queridos, entra novamente o chamado de um homem de Deus que entende quem é Deus na vida dele, e disse: olha, o nosso Deus vai fazer isso por nós. O nosso Deus vai fazer isso por nós. O Deus do céu é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Mas vocês que estão zombando de nós, não têm parte nisso. Vocês não pertencem a isso, vocês não têm memorial a isso, vocês não seguem as nossas tradições, vocês não servem os nossos deuses, o nosso Deus. Então, fique de fora. Todas as vezes que você se colocar para fazer algo para Deus, queridos, sempre vai ter algo que alguém vai falar assim: ih, não vai dar certo não. Ou até mesmo um sonho que Deus deu para você, um projeto que Deus deu para você ter algo para você crescer naquilo, sempre vai ter aquele que vai falar: não vai dar certo, isso não funciona. Ah, não, isso é muito difícil, isso não vai funcionar não. Ah, mas eu acho que não vai dar certo.
Já escutaram isso? Agora, ou eu entendo que o que Deus falou comigo, e é o projeto de Deus para a minha vida, é o sonho de Deus para mim, é uma ordem de Deus, eu vou obedecer a Deus e não os homens que estão falando que não. E todas as vezes que você se levantar com algo de Deus, virão aqueles que vão tirar sarro de você e falar: não faça. Entenderam isso? E aí, queridos, Neemias, no verso 3, capítulo 3, ele conversa com as pessoas e começa a levantar pessoas. Do verso 3, do capítulo 3, do verso 1 até o 22, olha as pessoas que foram levantadas para fazer essa obra. O grande sacerdote, o sumo sacerdote, homens importantes, ourives, perfumistas, governadores, os levitas e os sacerdotes. Se você olhar do capítulo 3, do 1 ao 22, você vai ver esses homens que foram separados para a construção, para os muros, para os portões. Eram homens que não eram homens chamados para a construção, mas todos estavam ali. Isso significa o quê? Unidade. Isso tem que entender, queridos, que não é porque eu sou sacerdote, porque eu sou governador, porque meu trabalho é ourives, porque o meu trabalho é cantar, porque meu trabalho é esse, ou porque o meu trabalho meu chamado é pregar, não, o meu chamado é dança, não, o meu chamado é tocar, não, o meu chamado é fazer artes. Não! Quando as coisas estão de uma maneira, nós temos que estar todos unidos no mesmo propósito, trabalhando no mesmo propósito, para a edificação da casa do Senhor. Isso é unidade. Observa, um homem, um copeiro, vem com uma autoridade de Deus. Ele chega para esse povo e ele reúne o povo e fala: olha, está tudo destruído aqui, agora chegou a nossa hora. Aí já pensou o sumo sacerdote? Falou assim: não, mas o meu trabalho é sacrificar, eu não posso. O ourives dizer: não, o meu trabalho, o ourives é quem faz joias, o meu trabalho é fazer joias, então eu não vou estragar as minhas mãos. O perfumista, aquele que faz o perfume, fala assim: não, eu não vou porque eu preciso. Os levitas, né, meu trabalho é estar na casa de Deus, meu trabalho é cantar, dançar, contar, não vou fazer. Os governadores, né, o meu patamar é outro. Aqui, queridos, não existia mais esse ou aquele ou meu posicionamento. Existia somente um propósito, somente uma unidade de reconstruir aquilo que tinha sido destruído. Como que está a sua família hoje? Como que estão as coisas na tua casa? Os muros estão ruindo? As coisas estão caindo na tua casa? E você pode dizer assim: esse não é meu papel dessa reconstrução. Isso cabe ao meu pai, isso cabe ao meu avô, isso cabe à minha avó, isso cabe ao meu tio, isso cabe... Não é a mim. Eu vou ficar quieto, tranquilo. Como que estão os muros da tua casa hoje? Existem brechas? E o que você está fazendo? Não, mas não cabe a mim isso. Não cabe a você? Você não serve o Rei Jesus? Se você serve ao Rei Jesus, a autoridade Ele deu para você. A reconstrução do muro. Muro significa proteção. Porta, proteção. A porta, quando abre, queridos, entra tudo. Você dá legalidade a tudo. Então os muros precisam ser reconstruídos. É aqui que esse homem estava falando. Nós precisamos consertar tudo. Nós precisamos restaurar tudo. Não importa quem você é, não importa se você é um governador, não importa qual é o seu trabalho. Não importa também se você está no lugar de uma zona de conforto. Estou numa zona de conforto. Estou recebendo tudo que precisa. Eu não vamos entrar nessa história não. Em briga de família não se mete a colher. Na sua família você tem que meter. Na sua família você tem que tomar a autoridade. Como que estão os muros da tua casa hoje? Como estão os muros na tua família? Será que não está na hora de reconstrução? E qual vai ser o seu posicionamento? Como que está a sua vida espiritual? Será que os muros não estão caindo? Será que não existem brechas nos muros da sua vida espiritual que precisam ser consertados? E aí você acha que tem que vir um pastor para resolver o teu problema?
Tem que vir um pastor, um profeta, alguém para vir falar com você e orar por você, sendo que na realidade é hora de você pegar a espada, pegar a pá e começar a trabalhar. Porque esses homens aqui, em uma mão eles tinham a pá, na outra mão eles tinham a espada. E aí quando o problema vinha, queridos, quando os inimigos vinham, eles tocavam a trombeta e todo mundo estava junto. Assim é uma igreja, assim somos nós. Veio a batalha, reunimos todos mundo juntos e vamos orar todo mundo junto, e o nosso Deus pelejará por nós. Como está a tua vida espiritual hoje? Como está a sua vida hoje? Será que as muralhas estão caindo? Será que os portões da sua vida espiritual está queimado com uma legalidade enorme? Não chegou a hora da reconstrução? Ah, mas o pastor, ah, mas o fulano. Não, é você que tem que reconstruir, é você que tem que lutar, é você que tem que trabalhar. E olha, queridos, quando nós começamos a cair, virão e tentarão nos matar ainda mais. Assim foi os inimigos, começaram a tirar sarro, começaram a zombar deles, mas ele disse: eu sei o Deus que eu sirvo, eu sei o Deus que eu sirvo. E aí no capítulo 4, vamos lá, o capítulo 4, verso 1. Tendo Sambalate ouvindo que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Quando você começar a buscar a Deus, a restaurar as coisas na sua vida, restaurar as brechas, restaurar os muros, restaurar os portões, queridos, o inimigo vai ficar endemoniado no inferno. Ele vai se irar. É isso que o inimigo fez, tendo ouvido que, mas esses fracos, esse povinho ali está conseguindo fazer isso, aquele povinho está conseguindo fazer isso. Ao ouvir isso daqui, ardeu em ira e se dignou e escarneceu dos judeus. Então falou na presença dos seus irmãos do exército da Samaria e disse: que fazem esses fracos judeus? Permitir-se-lhes isso? Sacrificarão, darão cabo de uma obra num dia só? Renascerão acaso dos montões do pó e das pedras que foram queimadas? Será que Deus, você vai ser restaurado? E da onde foi lançado tanta coisa contra a tua vida, tanta palavra, será que vão restituir você do monte da destruição? E quando Deus começar a fazer isso, queridos, o inimigo vai ficar endemoniado no inferno. Mas esse é o papel do nosso Deus, de fazer do fraco forte. Você crê nisso? Deuteronômio capítulo 28, verso 7 diz assim: o Senhor entregará feridos diante de ti os teus inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por sete caminhos fugirão da tua presença. A palavra de Deus para o povo dele: pode se levantar contra ti, queridos inimigos. Por um caminho eles sairão de ti, contra ti, mas por sete caminhos eles fugirão da sua presença. E aí Neemias diz assim no capítulo 4, verso 20, né? O nosso Deus pelejará por nós. O nosso Deus pelejará por nós. O nosso Deus tem pelejado por essa igreja e tem pelejado pela sua vida. O que nós precisamos fazer, queridos, é nos colocar diante dele, entender quem é ele e obedecer a ele e sacrificar a ele aquilo que nós temos de melhor. Neemias capítulo 6, verso 15, por favor. Neemias 6,15. E acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Eleu, em 52 dias. Sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios, nossos circunvizinhos, e decaíram muito no seu próprio conceito,
porque reconheceram que por intervenção do nosso Deus é que fizemos o que, queridos? A obra. Verso 8, capítulo 8 de Neemias. Tendo acabado o muro, capítulo 8, verso 10. Disse-lhe mais: ide comei carnes gordas, tomai bebidas doces e enviai porções aos que não têm nada. Preparai para si, porque esse dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa. Porque a alegria do Senhor é a vossa. Queridos, não importa o momento que você está passando hoje, se é tempo de reconstrução de muros na sua vida, se é tempo de restauração, restaurar os portões que estão caídos, existe o momento da batalha, existe o momento na qual você sofre a intervenção do inimigo. Quando você tentar começar a fazer as coisas, o inimigo vai se levantar, tentar destruir você, mas vai chegar uma hora que esses muros serão restaurados, as portas serão restauradas. E quando isso acontece na sua vida, você não tem que colocar o seu semblante por terra, mas entender que, chegou o momento da festa, chegou o momento da alegria. Eu estava chorando, agora chegou a alegria, então é momento do quê? De festa. E entender, queridos, que o quê? A alegria do Senhor é a vossa força. A alegria do Senhor é a vossa força. Por quê? Porque no momento do choro, queridos, Deus estava com você. No momento da batalha, Deus estava com você. No momento da alegria, Deus tem que estar também. Entenderam, queridos? E a festa aqui, ele disse assim, olha: ide, comei carnes, tomai bebidas doces, enviai porções aos que não têm nada, preparado para si, porque esse dia é consagrado ao Senhor. Significa que quando você ter a vitória, lembra do seu pastor para fazer a festa. Não me chama só na hora do problema não, pelo amor de Deus. Comprou a casa, menino, faz um sacrifício de uma picanha, chama o seu pastor. Na hora de comprar a casa, pastor está difícil, ora para o pastor, ora para minha casa, pastor precisa comprar. Comprou a casa. Aí eu só vejo naquele que revela, né? O Espírito Santo, não, Facebook e Instagram. Além de revelar, entrega. A festona comendo lá. Falei, gente, sendo que a primeira picanha tem que ser sacrificada ao sacerdote. Comprou a casa, sacrifício. Chama o pastor, vamos sacrificar aqui, pastor, a picanha, coisa boa. Então, queridos, a alegria do Senhor é a nossa força. No momento da festa, queridos, é momento de entender que Deus é quem trouxe isso para nós. Então nós vamos nos alegrar. Se nós contarmos o testemunho desde quando nós começamos essa igreja, das batalhas que nós inventamos, das lutas que nós enfrentamos, de quantas vezes recebemos ataques que os muros começaram a cair, dos portões, mas nós lembrávamos assim: o nosso Deus pelejará por nós. E a trombeta era tocada e o povo se reunia, e ali nós trabalhávamos juntos. E acontece isso até hoje. Quando toca a trombeta, gente, precisamos trabalhar, o povo se levanta junto, e aí nós trabalhamos juntos, unidos, queridos. Ano da unidade. É dessa maneira que nós temos conquistado as coisas. É dessa maneira que nós temos andado até hoje com essa igreja. É dessa maneira até hoje que nós temos construído, que nós estamos conquistando, de pouco a pouco, com todos juntos. É nessa maneira que nós temos vencido a batalha, queridos. Mas também na hora da alegria nós temos que estar junto. Nós temos que celebrar, entender, queridos, que essa alegria, a alegria do Senhor é a nossa força. É quando nós olhamos para os olhos dele, queridos. Pode estar a maior desgraça do mundo, o maior problema do mundo, queridos, as coisas caindo, o temporal vindo. Nós olhamos para os olhos de Deus, para a face de Deus. Sabe como é que Deus está? Rindo. Deus, o problema está vindo. Deus está rindo. Sabe por quê, queridos? Porque Ele é Deus. Ele é Deus, e Ele faz todas as coisas. Quem é você hoje? É um copeiro? Quem é você hoje? Qual é o seu chamado? Não, esse não é o meu chamado. Eu estou bem. Eu estou na minha zona de conforto. Não preciso ir. Não tem necessidade. Esse homem não tinha necessidade. Esse homem não precisava.
estava a 1.500 quilômetros da distância de onde ele tinha que ir. E ele largou tudo e foi, porque sobre ele existia uma unção delegada. E existe essa unção sobre a tua vida nesse dia, para reconstruir muros na tua família, muros na sua casa, muros espirituais, para que possa haver cura e ter essa festa, que a alegria do Senhor é a tua força. Você crê nisso? Você pode aplaudir o Senhor Jesus. Quero chamar os pastores aqui na frente, o Ministério do Louvor pode subir. Nós vamos estar aqui, queridos, ungindo vocês. Quando você sair do teu lugar, os pastores, o Ministério de Intercessão, os intercessores, quando você sair do teu lugar, venha até eles. Se você tem um pedido de oração, faça o pedido de oração para que eles possam estar intercedendo por você. Amém? Essa noite é uma noite de oração, uma noite de intercessão. Venha receber a sua oração, venha receber